a Deus. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus Cristo. Estenda suas mãos aqui para frente. Vamos orar pela vida do Gideão. Glória a Deus. Nós sabemos já que ele se encontra nas mãos do Senhor. Mas nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, nessa manhã gloriosa, onde nós sabemos que o Senhor já encontra neste lugar. O Senhor já está sobre esse ambiente. O teu Espírito Santo já está agindo em nosso meio. Deus querido, eu quero apresentar a vida dele, pedindo ao Senhor que venha guardar ele, livrar ele de toda retaliação, de todo ladrão de palavra, que nesta manhã, Senhor, o teu Espírito Santo venha tomar ele de forma grandiosa, de forma poderosa, aonde a palavra do Senhor, ó Deus, será ministrada em nossos corações através da vida dele. E nessa manhã, Senhor, o céu venha se abrir, papai, e a tua palavra, Deus, venha cair de encontro, ó Deus, em nossos corações, ó Pai, que nós possamos sair daqui edificados, ó Senhor, santificados e alimentados pela tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Assim eu te peço, abençoe em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. As palmas no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, novamente, amém? Amém. Gostaria que você abrisse o seu manual, sua Bíblia Sagrada, em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1 em diante, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meu Deus é forte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Aleluia. 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, versículo 8, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Amém? Somente até aí. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo uma crise no Brasil e no mundo que não é novidade para ninguém. Falar sobre a crise que estamos vivendo financeira, falar sobre a crise que estamos vivendo na saúde, do desespero que as pessoas têm na mente, não causa mais um impacto, não é mais aquilo que faz nós ficarmos perplexos, surpresos, porque já se tornou uma coisa normal, já tem meses que estamos nessa crise. E eu quero que vocês observem que, aleluias, não só estamos passando por uma crise econômica, financeira, uma crise na saúde, mas também estamos vivendo em tempos de grande corrupção. Eu não falo só a corrupção política, que é a que mais enxergamos, aleluias, mas essa corrupção não tem envolvido só a política. Essa corrupção também vem dos grandes empresários de alto escalão. Vem também essa corrupção se espalhando em todos os setores da sociedade brasileira.
vivemos numa crise religiosa, em que uns se dividem pelo lado do liberalismo, outros pelo lado do sincretismo religioso e outros pelo lado da fé ortodoxa. Embora muitos se dizem da fé ortodoxa, tenham deixado ela morta. Eu aqui detalhei mais ou menos para que vocês entendam o que é esses 3 tópicos que estamos vivendo na crise religiosa. O primeiro que eu disse é o liberalismo teológico. O liberalismo teológico coloca a razão acima da revelação, a razão acima das escrituras. Muitas igrejas hoje em dia já não têm pregado mais a palavra, não têm pregado que o Senhor pode fazer milagres. Eles se baseiam mais na razão. Se a medicina explica, se a física explica, aí assim nós podemos crer. Se tem algo sobrenatural, se Deus usa um profeta, já é coisa da carne. Na visão de muitos, Deus não usa profetas hoje em dia. Mas eu quero te dizer nesta manhã, ainda há profetas de Deus nesta terra. Pode ter muitos falsos profetas por aí, mas ainda há profetas de Deus que estão no seu quarto, se entregando a Deus em oração, e Deus usa eles para falar. Aleluia. O segundo tópico também é contraditório à fé cristã. É um sincretismo religioso. Ele coloca a experiência acima das escrituras. O sincretismo religioso é a mistura de diversas crenças. É como uma salada mista. É uma mistura de diversas doutrinas e credos que em si se chocam e contradizem. E misturam tudo isso, batem tudo isso no liquidificador e oferecem para o povo. Esse produto mesclado, que significa misturado, esse produto híbrido que significa formado pelo cruzamento de 2 progenitores de raças, linhagens variadas, espécies ou gêneros diferentes, e que frequentemente é estéril. Muitos tentam, aleluias, colocar o evangelho do Senhor Jesus misturado com espiritismo, misturado com um pouquinho de umbanda, misturado com um pouquinho disso e daquilo. Tentam falar que todos os caminhos levam a Deus. Mas eu quero te dizer o que a minha palavra diz, o que a tua palavra diz. Jesus diz na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É verdade, aleluia. Não tem esse negócio de dizer que todos os caminhos levam a Deus. Ah, porque eu faço bem, então eu vou para o céu. Não. Se você não reconhece a Deus como o Senhor da sua vida, você não pode ir para lá. Se você não reconhece, se você ainda não entendeu que Jesus morreu na cruz por você, você não pode ir para lá. Glória a Deus. Porque Jesus, sendo Deus, Verbo, ele se fez carne, ele se despiu da sua glória por mim e por você. Ele poderia ter vindo, destruindo todos nós pelos nossos pecados, mas não. Ele teve amor, ele teve misericórdia. Eu não estou falando do amor de mãe, eu não estou falando do amor de um pai, porque muitas vezes tem muitos de nós que tivemos pais e mãe que nos abandonaram em momentos difíceis. Muitos de nós às vezes nos decepcionamos com nossos familiares, pais, mães, amigos, irmãos, primos, não importa, eles sempre vão ter um momento que vão nos decepcionar. Mas Deus não, Ele vai estar sempre ali, ó, de braços abertos para nós. Foi por isso que Ele morreu de braços abertos na cruz por você também, para mostrar que a todo momento Ele está aberto, de braços abertos para te socorrer. Aleluia. A mistura desses gêneros, dessas coisas, dessas crenças criadas por homens, elas frequentemente são estéreis, não geram nada. Aleluia. Tem muitas pessoas que falam assim, quando Deus fala na palavra sobre alguma coisa que edifica, que fortalece, que traz alegria ao coração dela, ela fica feliz. Mas quando Deus vem com a palavra de repreensão, não, eu acho que isso não é de Deus não, está na carne, isso aqui não, meu irmão. Se está na palavra,
Se você duvida, consulte a palavra que aquele pregador estiver falando com você, que aquele profeta estiver te usando, Deus estiver usando para falar com você. Se confirmar com a palavra, você tem que obedecer. Porque é só na obediência que você vai conhecer a Deus. Glória a Deus. Às vezes queremos ouvir só o que nos abraça, o que traz alegria ao nosso coração. É verdade. Você não queria ouvir? Se Deus falasse, pastor Marco Aurélio, eu vou te tirar esse carro que você tem e vou te dar uma picape. Meu Deus. Você não queria ouvir uma palavra dessa? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Imagina, Sueli, Deus virar para você e falar: Sueli, você perdeu um, mas eu vou te dar gêmeos. Meu Deus. Aleluia. Quantos de nós não queríamos ouvir palavras assim? Aleluia. Palavras que trazem alegria ao nosso coração. É verdade. Mas às vezes Deus usa um profeta para falar que a terra está precisando de se dobrar perante o Senhor. Que às vezes Deus usa o profeta para falar que nossos pecados estão impedindo a nossa oração de chegar aos céus. E às vezes a pessoa está lá no banco dizendo assim: é indireta para mim, isso não é de Deus não, está pregando só palavras duras. Mas eu quero te dizer que até nas palavras duras Deus está falando com você. A diferença é que às vezes nós não queremos ouvir o que Deus quer falar. A diferença é que às vezes nós queremos ouvir só o que macia o nosso ego. Aleluia. Eu quero te dizer nesta manhã, irmão, eu quero te dizer nesta manhã, minha irmã, a repreensão de Deus vai trazer testemunho para a sua vida se você obedecer. Meu Deus. Quantos de nós podemos entender isso? Quando nós éramos pequenos, nosso pai, a nossa mãe nos corrigiu e nós fizemos pirraça na hora, xingamos, não entendemos na hora, ficamos até com raiva sem conversar, mas com o passar do tempo nós ainda não entendíamos isso. Mas quantos de nós hoje, adultos, maduros, podemos olhar para trás e lembrar, nem que seja um dia que sua mãe te corrigiu de uma coisa que você não concordava na hora, mas hoje você vê que aquilo que ela estava te ensinando era para produzir o fruto que você é nessa presença do Senhor. A sua ética, o seu respeito que você trata as pessoas, muitas vezes foi gerado lá atrás, pela correção do seu pai, pela correção da sua mãe. Aleluia. Às vezes você olha e diz: eu não fui criado com meu pai, nem com minha mãe, eu fui criado com meu tio, com minha avó, com meu primo. Não importa. Eu tenho certeza que mesmo que ele não era cristão, ele já te corrigiu em alguma coisa. Que na hora você pode não ter entendido, mas hoje você entende por que ele falou aquilo, por que ele foi duro com você naquele momento. Então, quando o Senhor usar um profeta para te doutrinar, entre no quarto e fale com ele: Senhor, porque isso é isso mesmo? Confirma na palavra. Se ele confirmar, pode ter certeza que é isso mesmo. Obedeça. Já diz aquele ditado: obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Porque é melhor você obedecer e depois ver que foi um momento duro, mas depois teve um fruto, do que você não obedecer, passar resmungando, não aceitar e depois ter que pagar o preço por aquilo que você não quis ouvir. Aleluias. Aleluias. Eu também detalhei no sincretismo religioso que é muito triste ver o avanço dele no meio das igrejas. As igrejas estão repletas de grandes multidões, mas não há ali a verdade. Não há ali o evangelho verdadeiro, genuíno da palavra do Senhor. Ali um sincretismo religioso, um misticismo. É um tal de rosa ungida, toalha ungida do bispo, do arcebispo, do profeta, porque o suor dele vai te curar. Porque não. O sangue de Jesus vai te curar. Aleluia. É só o sangue do Senhor. É só o nome de Jesus que tem poder. Aleluia. Sabe por que eu gosto de congregar nesta igreja aqui? Ó? É uma igreja pequena, às vezes no olhar de muitos é uma igreja muito simplesinha. Muitos querem luzes na cabeça. Muitos querem um tum-tum-tum. Vamos fazer um cultos para os jovens, porque eles precisam disso. Não, o jovem, o adulto, a criança, o velho, não importa quem seja, o homem, a mulher, o mais gordo, o mais magro, o pequeno, o grande, o de muito poder, o de pouco poder, o que ninguém liga, só precisa saber que ele precisa de Deus. Ele não precisa de detalhes para fazer feliz. Ele não precisa de festa de músicas que fazem
Às vezes você olha e diz, mas eu vim porque minha mãe me pariu, isso, aquilo. Mas eu quero te dizer, mas o que causou isso? Antes de você nascer, onde que você estava? Você consegue imaginar o quão grande, o quão poderoso é isso? Muitos dizem que o mundo veio de uma explosão, um Big Bang. Como que uma explosão vai causar um céu azul bonito desse jeito, meus irmãos? As explosões que eu vejo na maioria das vezes, elas causam estilhaços, cinzas, só coisas feias e sujas. Eu não vejo nenhuma cor, eu só vejo podridão, sujeira. Como que um ser humano tem a capacidade de dizer que nós viemos de uma explosão? Se Deus fez o céu azul, bonito, assim como nós podemos ver. Se Deus, às vezes num dia frio, abre aquele sol bonito perante nós, e podemos às vezes chegar ali no quintal, chegar ali na rua, tomar aquele solzinho, sentir o calor do sol. Se Deus fez tudo isso, o que Ele não pode fazer pela sua vida, meu irmão? Ei, eu quero que você nesta manhã não saia daqui pensando no seu problema como se você fosse um derrotado, pensando no seu problema como se não tivesse mais jeito. Mas eu quero que você pense que se Deus teve o poder de fazer tudo isso, de fazer todos nós, teve o poder de fazer Jesus descer na cruz por nós, teve o poder de fazer esse céu azul e lindo que podemos ver, Ele pode mudar a situação da sua vida. Glória a Deus! A porta pode estar fechada, mas Ele pode abrir. Meu Deus! E se Ele não abrir, Ele traz providência no meio da provação. Aleluias! Oh, glórias! O tempo é curto, eu não vou ficar muito em cima disso. Eu já tinha até anotado aqui, mas o Espírito Santo de Deus está me mandando pular para frente, porque eu quero que você saia daqui com o que é necessário, o que o Senhor quer falar, amém? Eu não quero que vocês se distraiam demais, mas eu quero que vocês foquem no que Deus está querendo falar através dessa palavra. Aleluia. Agora já entendemos que o liberalismo é aquilo que acredita mais na razão do que na revelação, que é a palavra do Senhor. Está errado. Essa é um tópico que eles colocam em muitas igrejas hoje em dia, que tem impedido o Espírito Santo de trabalhar. Quantas pessoas têm entrado em igrejas que não há sinais, que não há maravilhas, que não há pentecostes, que não há renovo, entram vazias, saem vazias. Muitas das vezes ele quer colocar muitas doutrinas pesadas. Não digo doutrinas, dogmas, porque doutrina é o que está na palavra. Confundem. Doutrina é o que está na palavra. Dogma, às vezes, é o que a igreja acrescenta para colocar ordem na igreja. Se você não concorda com uma coisa que a tal igreja coloca nos seus dogmas, nas suas leis, não fica falando mal dela, não. Isso é um conselho de Deus para você nesta manhã. A igreja tal, eu não vou nela por causa disso. Por mais, pode ser o pior pastor, pode ser o pior bispo. Eu não vou citar nomes, todo mundo aqui sabe duas igrejas que muitos falam, duas igrejas grandes. Falam mal demais. E a gente às vezes vê coisas que não bate mesmo. Mas eu quero dizer nesta manhã, não fica falando mal não, irmão. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque às vezes tem uma pessoa do seu lado que se espelha em você e você não sabe, lá no seu serviço, na rua, no meio dos seus colegas. E às vezes ela quer conhecer Deus. Mas quando ela chega perto de você, ela só ouve você falando que a igreja fulana de tal, a igreja da placa tal, faz muito isso, faz muito aquilo, e acaba que em vez de ela aproximar de Deus, ela começa a se esfriar, ir para trás e falar: sabia, os crentes são tudo assim, sabia, viu? Eu quero conhecer a Deus, mas agora eu vi que o Deus que ele serve é mentira, que o Deus que ele serve não presta. Irmãos, vamos vigiar nas nossas palavras. Muitas vezes tem pessoas sedentas querendo conhecer a Jesus. Às vezes nós ficamos pensando: Senhor, mas como que eu vou pregar lá no serviço? Ninguém vai me ouvir, todos vão zombar de mim. Senhor, como que eu vou estar no meio dos meus amigos falando: Senhor, ninguém vai acreditar? Não, irmão, eu estou aprendendo uma coisa gloriosa lá no serviço. Muitas vezes o teu silêncio vai fazer a pessoa ver Cristo em sua vida. Eu vou te falar isso num exemplo bem rápido, que certo dia, um menino lá no serviço, tem dois meninos no serviço católico roxo, que não gosta de crente de jeito nenhum, apesar deles conversar comigo e tal, mas eles vivem zombando, ainda mais quando saiu aquele vídeo que muitos viram de certa igreja, certa ocasião, em que um homem
denominado por Deus, ele pode até ser levantado por Deus, mas ele não vigiou isso, ele acabou escandalizando o Evangelho. Ele deixou marca na rocha, lembra do estudo? Não deixe marca na rocha. Esse homem que eles dizem ser de Deus, não vou tocar se ele é ou se não é, porque não cabe a me julgar, porque eu não sou o juiz, não cabe a você julgar. Ele disse que Deus não quer aplausos, a igreja começou a aplaudir, ele disse que Deus não quer aplausos, Deus quer que você ponha a mão no bolso e jogue o dinheiro no altar. Mas eu te digo nesta manhã, eu não vejo nada na Bíblia dizendo que Deus quer o teu dinheiro, eu não vejo nada na Bíblia dizendo que Deus quer suas riquezas. Eu vejo Deus na Bíblia dizendo que Deus te quer, Deus quer teu coração. Não importa quem você é. Às vezes você foi lá fora, falam mal de você, dizem que você é o pior, você já aprontou tanto, que você fez isso e aquilo. Às vezes ninguém reconhece Deus na sua vida. Mas eu quero te dizer nesta manhã, não importa quem você é, Deus ele te quer do jeito que você está. Eu não estou falando que você tem que permanecer da forma que você vem, mas eu estou querendo te dizer que não importa quem você é, grande ou pequeno, de grande posses ou de poucas posses, não importa quem você é, Deus te quer do mesmo jeito. Temos que vigiar. Este homem não vigiou. E esses meninos, eu vi eles brincando, zombando, falando de nós cristãos. Eu fico muito triste porque eu entendo o que eles estavam querendo dizer, a zombaria, mas eles ainda não entendem que existem crentes verdadeiros, porque é mais mau exemplo de cristão que tem nessa vida do que bons exemplos de cristão, infelizmente. Mas resumindo, chegou numa parte que um outro amigo meu, que hoje não trabalha lá mais, mas no dia ele veio, eles estavam conversando sobre casamento, aí falando, os meninos na fé deles, que a igreja católica ensina, falando sobre casamento, isso, aquilo, discutindo. Aí falou: Gideão, chega aí. Eu falei: oi, fala com eles aí, eles estão falando que casamento isso, não é isso não, fala com eles aí. E eu olhei para os meninos e disse assim: ó, eu não sei de nada. Deixei o assunto correr e saí andando. Não sei de nada. Aí os meninos ficaram perplexos, porque eles pensaram que eu também ia entrar em discussão, para dar aquela legalidade ao inimigo de falar: não, que cristão faz isso, cristão faz aquilo, deles caluniar a gente. Aí depois eu parei e pensei: gente, o menino que está querendo falar sobre casamento, ele casou, separou, não estou querendo julgar ninguém sobre casamento aqui. Isso aí é você, Deus, o pastor. Isso aí eu não me cabe entrar. Eu estou querendo dizer o que aconteceu no dia. Eu sei que ele tinha casado, separado, e estava vivendo uma vida regalada, vivendo uma vida de prostituição, pegando a namorada dele e de olho em outras, futricando coisa que não era dele e querendo falar sobre casamento. Segundo ponto, o menino estava desviado da presença de Deus. Como que ele pode falar da palavra do Senhor? Mas ele conhece tal. Irmãos, ele conhece a Bíblia quase de capa a capa. Tinha hora que ele chegava perto de mim: gente, onde que está isso na Bíblia? E tal, aí falava, eu falei: não sei, ele falou: está lá em tal lugar. Aí ele falava: Isaías, não sei o que lá, diz isso. Mas eu quero entender uma coisa: pode uma fonte jorrar duas águas, pastor? Pode uma fonte jorrar água suja, água limpa? Se você coloca uma água suja num jarro de água e faz um suco, tem como o suco sair limpo num copo e sujo no outro? Vai sair só sujo, né? Ele queria mostrar que sabe da palavra de Deus, mas coitado, ele não sabia nada, ele ainda não sabe nada, porque muitos conhecem muito sobre Deus, mas poucos sabem da intimidade dele. E agora eu quero falar sobre a ortodoxia rapidamente. A fé ortodoxa, como diz que é uma das divisões que está acontecendo entre os crentes. Uns foram para o lado do liberalismo teológico, só relembrando, que coloca a razão acima da revelação, que tudo aquilo que é espiritual para eles não entendem. Sincretismo religioso, que usa muitos misticismos. Eu vi até uma certa igreja colocando a Arruda numa campanha.
que rapidamente, a arruda é uma planta cheia de benefícios medicinais. Ela tem um efeito anti-inflamatório, tem muitos benefícios essa planta arruda, irmãos. A alta dosagem dessa planta pode até matar, de tão forte que ela é. Eu fui pesquisando, tinha um site de feitiçaria, em que essa planta é usada pelos feiticeiros. E olha onde que essa planta estava, numa campanha de uma igreja que se diz evangélica. Dizendo que era para abrir caminhos. Eu acho que esse povo tem que se converter, viu? Infelizmente, muitos desses que se não se arrependerem naquele grande dia vão se envergonhar. Vão ser revelados bodes no meio das ovelhas. Porque algumas religiões dizem que ela é poderosa para combater o olho gordo, inveja. Dizem também que, e muitos acreditam que ela emite vibrações de prosperidade, de entusiasmo, que é uma explosão de alegria, uma excitação de maneira exagerada. Engraçado que tudo que eles estão dizendo aqui eu só sinto com o Espírito Santo de Deus. Essa alegria, esse entusiasmo, essa explosão de alegria eu só sinto com o Espírito Santo de Deus. Eu posso estar passando a prova que for, as portas podem estar fechadas, eu posso estar sentindo a dor no pé igual eu estou sentindo, mas eu estou sentindo a presença de Deus e isso é o que me maravilha. Aleluia. Oh glórias, tudo que essa planta, tudo que os misticismos dizem, todas essas campanhas miraculosas que às vezes exageram, eu não estou falando que a campanha é errada, porque tem muita campanha que Deus vai colocar no coração da pastora Luzia, do pastor Marco Aurélio, da pastora Vera, da missionária Val, que é de Deus, mas temos que basear mais na palavra, que muitas às vezes esquecem da palavra, quando diz que é campanha, disso, daquilo, que Deus vai derramar algo diferente, que Deus vai colocar, se você encostar naquilo, você vai ser curado. Muitos vêm, mas quando fala culto de oração, quantos que vêm, pastor Edson? Quantos que vêm aqui para pedir o Senhor, o pastor, socorro, pedir para ajudar a clamar a Deus junto com ele? Quantos que vêm? Quantos que oram em casa? Quantos de nós colocamos o nosso joelho de oração no quarto? Porque Deus pode te responder numa campanha, Deus pode te responder através aqui do culto. Mas se você também não aprende a orar no secreto, você não vai conhecer Deus. O que adianta ser curado por Deus e naquele grande dia ficar para trás? Eu não quero que você conheça só um Deus que cura, um Deus que faz milagres, mas eu quero que você conheça um Deus que liberta, um Deus que te leva para morar no céu, um Deus que aqui na terra você pode estar passando a prova que for, Ele estará contigo. Pois Jesus, quando subiu, Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei convosco o Espírito Santo. O que precisa em nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele nos convence dos nossos maus caminhos. O Espírito Santo de Deus, nos momentos difíceis, Ele nos renova. Nós podemos estar chorando, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos anima. Nós podemos estar passando grandes dificuldades, mas quando o seu joelho bate no chão e diz: Senhor, eu não tenho forças, me socorre. Senhor, eu caí, eu pequei, mas me ajuda. Senhor, a minha provisão acabou, o meu sustento acabou. Mas quando você bate o joelho no chão e diz isso ao Senhor, Ele te atende. Aleluia. Ainda que não te atenda na hora que você quer, Ele te atende. Quantos testemunhos já ouvimos da boca do pastor Marco Aurélio, da boca da pastora Luzia, das pastoras missionárias, até mesmo dos membros que Deus fez, que Deus faz. Aleluia. Muitas vezes as provas nos oprimem, nós não conseguimos ver Deus. Não deixe a sua fé morrer, meu irmão. Jesus é e sempre será eternamente. Oh, aleluias. Louvado seja teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluias. Oh, glórias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluias. Santo é o Senhor, aleluia. Vou resumir aqui bem rapidamente na palavra. Deus já tinha falado comigo que eu não ia usar o esboço, mas eu não acreditei. Fiz quase um livro aqui, igual aquele trabalho. Mas Deus falou que eu não ia usar, mas eu teimei e fiz. Mas tá bom, uma coisa eu consegui passar. E agora eu quero entrar na palavra rapidamente, sobre como nós lemos. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade.
Quando a Bíblia diz em versículo 1, então Elias, o tesbita, glória a Deus, tesbita não é o sobrenome dele, tesbita não é um apelido, não é sobre a família dele. Tesbita vem da cidade de Tisbe, que era uma cidade que ninguém dava nada. Era uma cidade que, se você for procurar no mapa, você nem consegue achar ela. Quantos de nós já tentamos procurar no Google Maps ou no aplicativo de Uber, uma rua que o Uber nunca encontrava? Era como se a rua não existisse, como se fosse insignificante. E ele veio deste lugar, lá de Gileade. Primeiro detalhe que eu quero que você entenda: Jesus, quem era Elias? Deus escolheu Elias, um homem que veio de uma cidade insignificante, uma cidade anônima. Elias também, você não vê falando de Elias aqui, que ele era veio de uma família sacerdotal, de uma escola de profetas. Você não vê falando que ele é o filho de um bispo. Elias aparece na história de repente, ele é anônimo. O primeiro detalhe que eu quero que você entenda nesta noite: não importa de onde você veio, se seu pai é cachaceiro, se sua mãe é isso, aquilo, se seu pai ou sua mãe é uma pessoa largada, se não te criou bem, ou se às vezes você olha e fala, mas meu pai não é nada disso, mas tem tantos defeitos que eu vejo nele, que tantas coisas que ele deu de mau exemplo para mim. Meu pai não liga para mim. Eu só quero te dizer uma coisa: não importa da família que você veio, se você prostrar os pés dos reis, ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Aleluia! Elias era um morador de Tisbe, de Gileade, uma cidade desconhecida, no meio das montanhas de Gileade. Então o Senhor disse a Acabe. Então Elias disse a Acabe, que era um rei de uma época em que teve vários reinados, 209 anos, pessoas reinando, vários reis, 19 reis em mais de 10 dinastias naquele lugar de Israel. E todos os reis, se você for olhar lá atrás na Bíblia, no capítulo 16, 15 atrás, todos os reis, nenhum agradou o coração do Senhor, cada um pecava mais que o outro. E quando chegou o Izim e Onre, eu vejo lá Deus falando que foi o pior dos reis de Israel, que envolvia muita idolatria, muita prostituição, muita coisa, imoralidade sexual, coisas que não agradavam ao Senhor. Aí eu pensei, pronto, Onre foi o pior rei de Israel. Mas quando chega em Acabe, as coisas ainda pioram. Acabe, quem não sabe, foi um rei de Israel, ao qual se casou com uma mulher de outro aleluias. Ele se casou com uma mulher de outro lugar, de outra tradição, ao qual a tradição que ela veio, eles adoravam a Baal. Baal, se você for pesquisar mais a fundo, para eles naquela época, e ainda hoje tem muito sobre isso, era o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade. Quando eles pegavam uma ovelha no pasto que nascia, quando eles colhiam seus frutos no campo, eles atribuíam isso a Baal, eles glorificavam a Baal, como se Baal tivesse feito tudo aquilo acontecer. E quando o profeta de Deus diz, lá no versículo, aleluias, versículo 1, que ele diz: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quando ele diz isso, ele quebra as pernas de Baal, porque diziam que Baal era o Deus da fertilidade, e Deus usou ele para falar, e falou, segundo a minha palavra. Aí você se pergunta, como que ele pode ter tanta certeza que não ia chover? Irmão, o segredo sabe onde que está? Quando um homem se coloca de joelhos perante Deus, ele consegue se manter de pé perante os homens. Quando o homem se coloca de joelhos perante Deus, ele diante dos homens, a sua palavra prevalece. Tudo aquilo que ele falar, Deus vai estar com ele. Então vem a palavra do Senhor dizendo para ele: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, junto à torrente de Querite, na fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ele te sustentem. Deus, depois que ele soltou aquela palavra que não ia cair chuva, ele foi para aquela caverna, se escondeu. E de manhã, a palavra de Deus diz que de manhã e de noite,
os corvos lhe traziam pão e carne, e ele bebia da fonte de Querite. Mas chega um certo dia que a fonte seca, e vem a palavra de Deus dizendo para ele: retira-te. Foi, pois, segundo a palavra do Senhor, retirou e habitou. E passado alguns dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei uma viúva que te dê comida. Aleluias. Primeiro ponto que você tem que entender: Deus usou ele para falar naquela palavra, um homem anônimo, e fez ele se esconder. Mas por que ele se escondeu? Porque o mesmo Deus que faz, o mesmo Deus que te leva, ele te guarda. Se ele não tivesse levado Elias a se esconder naquela caverna, os oficiais, os policiais do rei naquela época iam matá-lo, porque havia uma grande matança de profetas naquele tempo. Só Elias ficou de pé. E Deus fez o esconder ali, e o alimentou de manhã e de noite. Não importa o que você está passando, Deus traz providência. Aleluia. Imagina você sendo alimentado por garçons voadores, em que te trazem carne e pão. Você bebe da fonte. Não tem como explicar. Um dia a fonte secou. Aí alguns de nós olhamos: mas por que, se era Deus, por que a fonte secou? Por que ele não podia estar bebendo águas dos corvos também? Deus trazia água do céu para ele. Porque tinha um propósito. Aonde que nós vamos aqui, já estou fechando. Onde que nós viemos aqui? Na viúva de Sarepta. Foi a parte que mais me impressionou na história. Deus pega um profeta e manda ele sair de onde ele estava escondido, para ir a Sarepta. Sarepta, para quem não sabe, significa fornalha. Deus tira ele do deserto e leva ele para a fornalha. Porque no deserto ele começou a trabalhar, mas na fornalha ele continua trabalhando e apertando mais as tarraxas, os parafusos. E quando ele chega em Sarepta, Deus diz que ordenou uma viúva que o sustente. Para quem não sabe, naquela época, as viúvas não tinham condições de sustentar ninguém. Quando uma mulher se encontrava viúva, o seu marido partia, não tinha ninguém que sustentava ela, porque ela não podia trabalhar. Assim como o professor falou aquele dia, ela era dada como uma perdida. Eles davam uma capa para ela e ela tinha que mendigar o resto da vida. Mas Deus vai lá e fala: vai a Sarepta, em Sidom, que fica fora de Israel, e vai a essa viúva, porque eu ordenei que ela te sustente. Chegando lá, ele falou com a viúva. Aleluias. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele pediu também um bocado de pão na mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, ou na tradução, apanhei 2 galhos. E vou preparar o resto da comida para mim e para o meu filho comermos e morrermos. Ela estava preparando ali com um pouco de farinha e um pouco de azeite que ela tinha na panela, para ela alimentar ela e o filho dela, para eles comerem e morrer. Aleluia. O primeiro detalhe que a gente tem que ver é que tinham várias viúvas em Israel. Israel era a terra do Senhor. Israel era a terra, é como se fosse a igreja aqui. Nós somos do Senhor aos nossos olhares. Mas Deus manda Elias sair da terra de Deus, a terra que era de Deus, para ir a uma viúva de outra cidade, em que a coisa que mais colocava no lugar era idolatria. Que Deus é este? Mas eu quero te dizer o que aconteceu para Deus enviar Elias, a viúva de Sarepta. Havia várias viúvas, e Lucas diz que haviam várias viúvas em Israel, mas Deus enviou ele, a viúva de Sarepta. Por quê? Porque as viúvas de Israel, aquelas que eram consideradas servas de Deus, elas cederam à idolatria, elas cederam à prostituição, elas cederam aos prazeres do mundo. Mas Deus enviou o profeta, a viúva de Sarepta, que veio de uma terra, aleluias, de idolatria. Mas por que ele enviou a ela? Porque ele sabia que podia pedir ela e ela ia obedecer. Aí está o segredo, da palavra nesta manhã, é a obediência. Ela não conhecia Deus, mas ela ouviu a voz de Deus e do profeta. O profeta diz: não temas e faz o que eu digo. Faz o bolo para mim.
e depois faço para ti e para o teu filho. E assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não se secará, até o dia que Deus fizer cair chuva sobre a terra. Ei, meus irmãos, várias pessoas estavam padecendo naquela época, várias servas do Senhor, aleluia, estavam padecendo, mas Deus apareceu para a viúva de Sarepta. Por quê? Porque ela ouviu a voz do Senhor, porque ela obedeceu ao Senhor, aleluia. Eu quero te dizer que não basta você estar na casa do Senhor, vindo culto após culto. Se você não obedecer, se você não atender a voz do Senhor, não vai adiantar de nada. Deus levou Elias a uma viúva que não era da terra de Israel, a terra conhecida por terra de Deus. A viúva, aleluias, era de uma terra estranha, mas Deus viu no coração dela que ela tinha o temor, a obediência. Ela não conhecia o Deus, o Deus de Elias, mas ela viu que podia acreditar no profeta. E assim como ele disse na palavra, que não faltaria azeite na botija, não faltaria farinha na panela. Quem de nós que podemos explicar a Deus? Quem de nós podemos explicar como Deus age? A mulher que estava prestes a morrer junto com seu filho, não tinha mais azeite, não tinha mais farinha, era a última refeição. Eles iam comer e iam morrer. Aí chega um homem de Deus que ela não conhece e fala: tão certo como vive o nosso Senhor, o meu Senhor Jesus, o meu Deus eterno, você vai me dar um bolo, você vai fazer não primeiro para ti e para o seu filho, vai fazer primeiro para mim, e o que sobrar você vai fazer para você e para o seu filho. E quando você fizer isso, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija, enquanto o Senhor não fizer cair chuva sobre a terra. Aleluia. Assim ela fez. É uma loucura. A pessoa está prestes a morrer, ninguém vai dar uma prioridade para uma pessoa que não conhece e deixar o filho passar necessidade comendo o resto. Mas ela acreditou, ela teve fé, e assim aconteceu. Enquanto não caiu chuva sobre Israel, não faltou azeite, não faltou farinha na panela dela. As coisas para ela já tinham se acabado, para ela já tinha acabado a esperança, ela ia comer e ia morrer. Mas Deus vai lá e faz um milagre. Depois disso, não vou contar a história mais para frente que eu iria estar contando, mas resumindo, depois disso o filho dela também morreu, e ela pensou que era justiça. Ela falou: profeta de Deus, você vem aqui, é a conjectura da palavra. Ela diz assim: profeta de Deus, você vem aqui para trazer juízo para mim e para o meu filho, por causa que você veio aqui para me lembrar dos meus pecados, porque o filho dela, depois desse momento de provisão, ele morreu. Mas aí está outro segredo. Ele tinha joelho no chão, ele tinha intimidade com Deus. Ele não só falava: eu sou, eu faço, eu tenho intimidade com Deus, mas ele provou que ele tinha. Porque quando o filho dela morreu, ele foi no quarto e orou a Deus dizendo 3 vezes, ele repete na palavra: Senhor, traz de novo o corpo deste menino. Senhor, traz de novo a alma ao corpo deste menino. Senhor, traz de novo, Pai, a vida ao corpo deste menino. E a Bíblia diz, quando ele orou pela 3ª vez, o menino que tinha morrido, o menino que já não respirava, levantou-se, e ele tinha levado ele para o quarto dele nos braços. E quando ele voltou andando para perto da mãe dele, e veio a palavra da boca da mulher dizendo: agora vejo que és profeta de Deus, agora vejo que a palavra do Senhor que há na sua boca é verdade, é verdade. Aleluia. Eu quero que você coloque-se de pé. Amém? Que já estamos fundando. Que eu quero que você fique com isso no seu coração. Não basta só você dizer que você é crente, mas eu quero dizer para você: vamos orar mais. Não vamos orar só mais pelo que nós queremos, sonhos, planos, projetos. Não estou falando para você parar de orar por isso, que você tem que orar. Mas vamos orar também para Deus manifestar sinais através das nossas vidas. Quantas pessoas às vezes precisam de uma cura do nosso lado, de uma libertação. E o que nós temos para oferecer? Dizemos que somos crentes, mas se chegar uma pessoa que agora pedindo uma ajuda, pedindo uma oração, se chega uma pessoa que agora, que está perto de morrer, às vezes chega um traficante lá fora, tomou um tiro no peito, chega aqui e pede oração, qual de nós que vamos estar preparados para orar para ele, para que Deus salve ele, ou às vezes até para que Deus não deixe ele morrer, para que ele tenha uma oportunidade, para que ele
seja testemunho nessa terra. Quantos de nós estamos preparados? Quantos de nós estamos preparados para que se um dia alguém morresse, pudéssemos orar e ele ressuscitar? Quantos de nós estamos preparados para se alguém chega na sua casa, bate na porta e diz: fulano, ouvi dizer que você é crente. Meu filho lá em casa do nada começou a se debater, eu não sei o que é. Muitos dizem que isso é o diabo, que é o demônio. Eu não acredito muito nisso, eu não sei dizer sobre isso. Mas eles dizem que quando vocês crentes oram, tudo se resolve. Aleluia. Você está preparado para atender esse chamado diante de Deus? Será que nós estamos preparados? Ou será que nós só estamos pensando nos nossos sonhos, planos e projetos? Porque Deus morreu não foi só por mim e por vocês. Deus morreu por todos. E a mesma obra que Ele faz na nossa vida, Ele pode fazer na dos outros. Então eu quero que nesta noite você medite nesta palavra. Pode te faltar o que for, Deus traz provisão. Mas também para ver a provisão de Deus, para ver Deus agindo na sua vida, você tem que provar o que você diz ser. Você tem que provar que essa Bíblia que anda debaixo do seu braço não é só um papel, não é só um livro como muitos acham, mas ela é um manual de sabedoria, de poder. Ela é um manual que traz à tona aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos. Ela é um manual para que seja manifesto o poder de Deus. Nós não venhamos ser só ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes. Amém? Eu quero pedir perdão por eu ter passado um pouco do horário, mas eu precisava de enfatizar isso, porque senão a mensagem vai ficar descompleta. Aleluia. Todos entenderam a mensagem desta manhã? Aleluia. Então, assim, eu agradeço a oportunidade. Peço a vocês que, se vocês creem nesta palavra, se vocês creem não em mim, mas se vocês creem em Deus, se vocês creem que Deus providencia no meio dessa crise portas abertas. Às vezes a porta não abre no momento que você quer, mas se você crê que Deus vai providenciar o alimento, se você crê que Deus vai providenciar as suas vestes, o seu andar, o seu caminhar, seja o que for, aplauda o Senhor nesta manhã. Pega essas mãos e glorifica ao Senhor. Amém? O Senhor agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Louvado seja Deus. Como é que chama o irmão da Lohane?